Olá pessoal do Terceirão, tudo bem? Aqui é o professor Tiago e nesta aula, que é a aula 16 da frente B, a gente vai falar sobre termos integrantes da oração, especificamente sobre o objeto direto e o objeto indireto. Vamos lá, moçada, o que é um objeto? Objeto é chamado de termo integrante da oração e complementa sempre o sentido de um verbo transitivo. Aliás, gente, o verbo transitivo é justamente aquele verbo que precisa obrigatoriamente de um complemento. Existem outros tipos de complemento verbal, mas esses complementos não são propriamente obrigatórios. O objeto não, o objeto é um complemento verbal obrigatório. Por quê? Porque os verbos transitivos recebem esse nome justamente porque expressam uma ação que transita entre um sujeito e um objeto. Normalmente parte de um sujeito incide sobre um objeto. Por isso que normalmente, quando a gente fala de objeto direto e objeto indireto, nós estamos falando de frases de orações que estão na voz verbal ativa. Inclusive, gente, se vocês derem uma olhadinha aí na apostila de vocês, vocês vão perceber justamente que esta unidade, esta aula, começa falando sobre voz passiva. Como esse foi um assunto que nós já abordamos nas aulas anteriores, eu vou falar aqui por cima, de forma revisional de voz ativa e vou centrar, o conteúdo desta aula principalmente aí no conceito de objeto direto e objeto indireto. Beleza? Então vamos lá, gente. Vejam aqui os exemplos de objetos verbais, tá? Primeiro exemplo. Para sobreviver, a mãe vendia doces. Olha só, gente. O que aconteceu aqui? Eu sublinhei o verbo vendia, não é isso? Agora, façam análise sintática dessa oração comigo. Ó. Vendia é um verbo que tem como sujeito a mãe, o substantivo comum, a mãe. Por que eu sei que a mãe é sujeito desse verbo? Vamos lá, moçada. Se eu colocar a mãe no plural, os pais, por exemplo, os responsáveis, perceba que o verbo vai acompanhar essa mudança. E o sujeito é o termo na oração com quem o verbo concorda. Beleza? Agora vamos lá, gente. Quem vende não vende simplesmente. Quem vende, vende alguma coisa, não é isso? Ó, a mãe vendia doces. A ação parte da mãe, de um sujeito, mas incide sobre um objeto, que são os doces que sofrem a ação que é expressa pelo verbo. Portanto, esse verbo é um verbo transitivo e o complemento desse verbo é um objeto. A gente já vai fazer a diferenciação entre objeto direto e objeto indireto, beleza? Depois, gente, não acreditava em milagres, acreditava no trabalho. Ó, sublinhei os verbos. E esses verbos também pedem complemento. Quem acredita, acredita em algo, não é isso? Nesse caso, milagres, é o objeto desse verbo que é transitivo também. Quem acredita não acredita simplesmente, pelo menos nesse contexto. A gente sempre fala de transitividade verbal, moçada, levando em consideração o contexto. Aqui, gente, quem está acreditando em algo. O verbo, portanto, é transitivo, beleza? E pede, portanto, um complemento obrigatoriamente que a gente vai chamar de objeto. Vamos lá, moçada, qual é a diferença entre esse cara aqui, ó, esse objeto e esses objetos que aparecem no nosso segundo exemplo? A diferença, gente, está na presença da preposição. O que é um objeto direto? O objeto direto é aquele que se liga ao verbo de forma direta, ou seja, sem o intermédio de uma preposição. Perceba aqui, gente, que o objeto doces liga-se ao verbo vendia, de forma direta, sem o intermédio de uma preposição. Aqui não, gente. Quem acredita, acredita em alguma coisa. A preposição em, que é uma preposição essencial, aquelas palavrinhas que sempre funcionam como preposições, ela está presente aqui e ela está presente também aqui. Ó. O que é no? É a preposição em, aí a letra saiu feia, mais o. Beleza? Então não acreditava em milagres, acreditava no trabalho, em mais o trabalho. Joia? Pessoal, prova real, para vocês
descobrirem lá se o verbo é transitivo direto ou indireto. Faça sempre duas perguntinhas para o verbo, né? Pergunte ali para a oração o que ou quem, tá? Vendia o quê? Ora, vendia doces. Não é isso? Beleza? Aqui, ó, acreditava o quê? A pergunta não cabe, né? A pergunta não se aplica. Não é acreditava o quê? Você tem que incluir essa preposição na pergunta. Acreditava em quê? Vamos supor que fosse o verbo precisava. Olha, precisava de alguma coisa, precisava do quê? Não é isso? Então perceba, gente, que quando você faz essa pergunta, o que ou quem, a oração e o verbo, né, está adequado, há uma resposta a essas perguntas, é porque o verbo é transitivo direto. Quando não, é porque é transitivo direto, é porque é interessante, né? É obrigatório o uso da preposição, tá? Isso aqui é um assunto que vocês já viram bastante desde o ensino fundamental, né? São conceitos com os quais a gente trabalha, tá bom? Então, vamos lá, revisando, né, o conteúdo desse primeiro slide. O que é um objeto? É um complemento verbal obrigatório dos verbos transitivos, que são verbos justamente que pressupõem a existência de um sujeito e um objeto. A ação transita entre um sujeito e um objeto, parte do sujeito e incide aí sobre o objeto, beleza? O que é o objeto direto? Aquele que se liga ao verbo de forma direta, desculpem a redundância, mas é isso mesmo, né? Sem o intermédio de uma preposição. E o objeto indireto é aquele que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Além de substantivos, os pronomes também podem funcionar como objetos, tá? Normalmente isso acontece, gente, quando os pronomes justamente substituem termos substantivos. Aliás, o que é um pronome? É uma palavra que substitui um nome, né? Que tem um valor substantivo, portanto, tá? Vejam lá, moçada, esse primeiro exemplo. O amor machucou aqueles amantes. Ó, vou sublinhar o verbo, que é machucou. Esse verbo tem como sujeito o amor, tá? Se fosse, moçada, as lembranças, por exemplo, as lembranças machucaram aqueles amantes. Então, perceba que o verbo está concordando aqui com esse cara, né? E o verbo machucar, no contexto dessa frase, ele é um verbo transitivo, não é isso? Machucou alguém, ó. O objeto do verbo é aqueles amantes. E perceba que não há uma preposição entre o verbo e o objeto, e, portanto, ó, o verbo é transitivo direto e o objeto é objeto direto. Professor, mas aqueles não é preposição? Não, gente, aqueles é pronome demonstrativo. Tudo bem? Beleza? Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto e um objeto direto. Aqui, gente, eu substituí o objeto direto por um pronome oblíquo. Tá? Normalmente, o pronome o, a, os e as, ele substitui aí objetos diretos das orações, claro, observando aí, gente, a concordância nominal, a concordância de gênero e a concordância de número, né? O amor machucou-os, certo? Então perceba que aqui, ó, eu tenho a mesma estrutura sintática. O amor continua sendo sujeito, machucou continua sendo o verbo transitivo direto e o pronome os aí funciona como objeto direto, tá? O segundo exemplo já é mais interessante, porque o verbo aqui, gente, é o que a gente chama de verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto. Como assim, professor? Alguns verbos, em contextos específicos, podem apresentar, gente, duas categorias distintas de objeto. É o que acontece aqui. Nesse caso, o verbo dar, né, ele tem dois complementos. Aqui, gente, quem deu alguma coisa a alguém. Então, gente, eu tenho o verbo, né? Eu tenho um elemento aqui que funciona como o termo paciente da oração, deu alguma coisa, todo amor, e eu tenho o destinatário, a sua esposa, não é isso? Perceba, gente, que aqui, ó, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Todo o amor do mundo vai funcionar como objeto direto. Lembra daquela perguntinha, o quê? Ó, vou colocar aqui, ó, o quê? Né? Deu o quê? Todo o amor do mundo a alguém, a sua esposa. O que é esse a aqui, gente? Vamos lá, ó. Esse a é o objeto indireto. Aliás, perdão, o a é preposição, não é isso? Quem dá alguma coisa a alguém que introduz
portanto, o objeto indireto, tá? O verbo é bitransitivo. E o sujeito, professor, aqui, gente, o sujeito é oculto, tá? Beleza? E aí, como é que fica a substituição desses objetos por pronomes oblíquos, tá? Ou a gente vai usar também pronomes pessoais do caso reto aqui, tá bom? Veja lá, moçada, para substituir o objeto indireto, eu tenho duas opções. Eu posso colocar deu a ela, mantendo a preposição, e aí utilizando, moçada, um pronome pessoal do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam ou como sujeito da oração ou como objeto indireto, tá? Beleza? Eles nunca funcionam como objetos diretos. Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu não poderia dizer o amor machucou eles. Claro, de forma, assim, coloquial, informal, tudo bem, no dia a dia, mas não num texto em que se exija a norma padrão, tá? Beleza? Então, esses pronomes pessoais do caso reto, né, eu, tu, ele, nós, vós e eles, eles funcionam ou como sujeito, preferencialmente, ou como objeto indireto, tá? Ou eu posso também optar por um pronome oblíquo, deu-lhe. O lhe, gente, significa a ela ou a ele, né? No caso, a gente sabe pelo contexto que é ela. Mas ele funciona também como um referente masculino, tá? Deu-lhe significa deu a ela. Ele funciona como objeto. Gente, desculpem, o último slide saiu cortado da minha fala, né? Então, retomando aqui, ó. O deu-lhe, ele vai funcionar como um objeto indireto, né? Substituindo aí o a ela, o lhe já incorpora o sentido da preposição a, tá? Beleza? E tem essa aberração aqui. Aberração por quê? Não é incorreto, gente, do ponto de vista da gramática normativa. Aliás, do ponto de vista da gramática normativa, está correto, né? No entanto, gente, esse tipo de contração aqui entre dois pronomes está muito em desuso, né? Isso representa quase um arcaísmo, ou seja, uma forma antepassada da língua que nós já descartamos, ó, deu-lhe, tá? Que significa lhe, substituindo aí o objeto indireto, mais o, todo amor do mundo, o, né? Tá? Deu-o a ela, deu-lhe, mais o, deu-lhe, tá? Mas isso daqui, gente, é praticamente um arcaísmo hoje, tá bom? Mais uma coisa importante para a gente é o objeto direto preposicionado. Parece uma contradição, né, gente? Pela definição, o objeto direto é justamente aquele objeto que se liga, né, ao verbo de forma direta, ou seja, sem uso de uma preposição, tá? Portanto, o que seria o objeto direto preposicionado? Professor, o objeto direto preposicionado não é o objeto indireto? Gente, a resposta é não, são coisas diferentes. Então vamos lá, o que é o objeto direto preposicionado? É o objeto que aparece, que ocorre quando, para efeito de ênfase, normalmente, o objeto é introduzido por preposição. Vamos sublinhar os verbos aqui, gente, tá? E vamos entender por que nós temos objetos diretos preposicionados. Aqui a gente tem por razões distintas. Normalmente a gente usa o verbo como objeto direto, a gente usa, perdão, esse tipo de construção quando os verbos expressam sentimentos, enfim. Então, amou a seus pais. Gente, a rigor, o verbo amar, ó, ele é um verbo transitivo direto. Quem ama alguém, né? Amou os seus pais, né? No entanto, aqui, gente, como o verbo está expressando uma emoção, enfim, admite-se o uso da preposição a, né? Para fins de ênfase, para enfatizar o objeto. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Verbo transitivo direto, objeto direto aqui, mas ele é preposicionado porque, para efeitos de ênfase, colocamos ali a preposição a. Tá bom? Então, objeto direto preposicionado. Ele não é tão comum, mas também não é raro, tá? Vocês vão encontrar aí com alguma frequência, beleza? No segundo caso, gente, o objeto direto aqui, ele está preposicionado para evitar ambiguidade. Tá? Então, ó, na Copa venceram os brasileiros. Imagine que não tivesse esse A aqui. Ó. Venceram os brasileiros os alemães. Ficaria ambíguo, né? Não saberia quem é sujeito e quem é objeto. Mas, infelizmente, nós sabemos, né?
que foram os alemães que venceram os brasileiros. Então, ó, os alemães, o sujeito, não é isso? Ó, os alemães venceram, tá? E venceram quem, gente? Venceram os brasileiros, não é isso? Ó, quem vence, vence algo, vence alguém. O verbo vencer, ele é VTD, tá? O objeto aqui é o objeto direto. Por que a gente está colocando a preposição? Por que a gente está trabalhando com objeto direto preposicionado? Nesse caso, gente, é mais uma questão para evitar ambiguidade, tá? Isso também é possível. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, moçada. Para fixar esses conceitos, eu trouxe aí para nós 2 exercícios, tá? Esse primeiro é adaptado. Por que adaptado? Porque ele tem um texto de referência, mas o texto aqui ele não é essencial para a gente responder a questão, tá bom? Ó, assinar a alternativa em que o termo em negrito seja um pronome pessoal oblíquo. Ó, vamos lá, pronome pessoal oblíquo, né? Me, mim, comigo, o, a, né? Enfim, aqueles pronomes que a gente já conhece com a função sintática de objeto direto, tá? Isso aqui, gente, pode desconsiderar. Tudo bem? Então, a gente vai achar lá um pronome pessoal oblíquo que não funcione como objeto direto. O cérebro dela se chocaria com uma das paredes dentro do crânio. Vamos lá, gente. Chocaria, tá? É o verbo, não é isso? Joia? Beleza? Tá? O sujeito é o cérebro dela, né? E o objeto desse verbo, chocaria, é o se. Só que não é ele que está em negrito aqui, ó. Esse se é o objeto direto. No final das contas, o se, gente, é o cérebro dela. O cérebro é ao mesmo tempo sujeito e objeto, porque é um verbo que indica uma ação reflexiva. Não é isso? Joia? Tudo bem? Então, vejam só, o cérebro dela se chocaria, né? Beleza? O objeto está aqui, mas o dela aqui, gente, o pronome possessivo, ele faz parte do sujeito, ele é adjunto ad nominal do sujeito. Tá? É como se fosse o seu cérebro. Não é isso? Então, não é objeto direto, tá? Vamos lá, letra B, atropelá-la, atropelar ela, né? Só que ela não dá para usar aqui, porque o pronome pessoal do caso reto, ele não pode funcionar como objeto direto, né? Atropelá-la com uma nave espacial a 40 mil km por hora. Aqui, gente, o que é atropelá-la? É atropelar mais a. Aí, por uma razão de prosódia, a pronúncia, a gente muda um pouquinho aqui para atropelá-la, né? A gente aprende isso lá no ensino fundamental. Então, ó, aqui eu tenho um pronome pessoal oblíquo que funciona como objeto direto. Tá? Vamos ver as outras porque estão erradas. Ó. Ele estava parado e acelerou até a sua velocidade em menos de 1 segundo. Sua velocidade, gente, sua também está funcionando como adjunto aqui de velocidade, né? Tá? A velocidade dela também tem um valor possessivo, tá? Romântico, mas ela vai sofrer, ó, ela sofrerá, ela é sujeito, né? Nós sofreremos mais lesões, tá? Então, sujeito não é objeto direto e agarra a moça e a leva para um lugar seguro. Ó, agarra a moça, esse A aqui, gente, não é pronome pessoal, tá? É artigo. Se eu trocar a moça por um moço, ó, agarra o moço. E o leve, esse sim, ó, esse é pronome, tá? E o leve para um lugar seguro, mas é o termo em negrito, portanto, não é pronome, ficou lá a letra B mesmo. E questão 2, para a gente fechar essa bem mais simples, ó, precisamos das primeiras páginas. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O sujeito aqui é nós, tá? Eu estou colocando para cá, gente, porque o sujeito está oculto, ele deveria estar aqui, ó, se ele fosse explícito, né? Nós precisamos. O verbo é transitivo, quem precisa, precisa de algo, e ele é transitivo indireto. Por que ele é VTI? Por que ele é verbo transitivo indireto? Ele é verbo transitivo indireto, moçada, justamente por quê? Por conta dessa preposição aqui, ó. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? Das primeiras páginas. Portanto, está lá objeto indireto. Tá bom? Continuamos aí nas próximas aulas. Qualquer dúvida, deem um alô lá pra gente via plataforma. Beleza, gente? Bons estudos. Tchau, tchau.